Olá, seja bem-vindo ao canal Conexão Bíblica LF. Você já parou para pensar que as 10 pragas do Egito não foram apenas desastres naturais, mas um julgamento direto a cada divindade egípcia? No vídeo de hoje, da nossa série Bibliologia, vamos mergulhar no livro de Êxodo. Vamos entender como o povo de Israel passou de convidado de honra a escravo e como Deus levantou um libertador para confrontar o poder de Faraó. Mas antes de começar essa jornada pelo Mar Vermelho, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem gosta de estudar a palavra. Isso ajuda muito nosso projeto a alcançar mais e mais pessoas. Agora, prepare-se para descobrir o significado por trás do nome Eu Sou o que Sou e a vitória épica da libertação de Israel. Vamos à aula de hoje? Então, vamos dar início à nossa sexta aula do curso nosso de Bibliologia. Agora com o nosso tema de Êxodo, livro de Êxodo. Êxodo, então, significa saída ou partida. A palavra Êxodo, né? Datada em 1450 a 1410 a.C., também autoria de Moisés. Narra ali no seu capítulo 1 o conteúdo histórico e a opressão. Então, houve-se uma mudança de dinastia, então, o fim de uma era, morte de José, de toda aquela geração. Então, houve-se ali a morte de José e toda uma geração que conheceu José, o que José fez. Um novo cenário. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Provável mudança política que ignorou os serviços prestados por José. Então, provavelmente ele pode ter conhecido, mas ele ignorou. E com isso, gerou-se um medo político, onde Israel crescia demais e era visto como uma ameaça. Com isso, Faraó ele oprimia o povo numa escravidão rigorosa. E com isso, para tentar ali segurar o crescimento do povo de Israel, ele faz, né, com que dá uma ordem que as parteiras matem todos os meninos hebreus que nasçam. É o genocídio dos meninos hebreus, né? Mas com isso tem uma resistência de fé. As parteiras temem a Deus e poupam as crianças, então elas não fazem. Providência de Deus, no capítulo 2. O cesto no Nilo. A estratégia de Joquebede para salvar seu filho. Então, uma mulher hebreia, de Israel, tem ali um filho. Ela coloca o nome de Moisés. Como tem essa ordem do faraó, ela tem um filho, coloca num cesto próximo ao rio, onde a filha de faraó está. Então, a filha de faraó vê aquele cesto, pega e verifica que é um menino que está lá. Ela o leva para o palácio e cuida dele. Então, Moisés, né? Ele é criado no palácio do inimigo e paga com dinheiro de faraó. Então, menino hebreu, né? A identidade de Moisés. Ele tenta agir como libertador por conta própria e acaba fugindo para Midian. Então, ele andando ali, vê um egípcio oprimindo ali um povo de Israel, um homem ali de israelita, né? Um israelita, um povo hebreu. Também era irmão dele, um homem, né, sendo oprimido pelo egípcio. E ele se enfurece e vai para cima desse soldado e o mata, enterra. Só que pensa que ninguém viu. E passa alguns dias, ele está ali e volta e tem dois homens brigando. Dois homens de Israel, dois hebreus, brigando. E ele intervém. Aí um deles diz, você vai fazer o que você fez com o soldado egípcio? E ele sim, com medo daquilo, porque ele sabe que ele pensou até então que todos não sabiam que tinha acontecido. Mas já estavam sabendo. Então ele, com medo, foge para Midian. Com isso, ele vai ali para uma jornada, a virada. O clamor do povo chega até Deus. Tá? Então, o clamor e a opressão estava muito grande. E Deus ouve, lembra-se da aliança feita por Abraão, né, com Isaac, com Jacó, e decide intervir. Então, Deus ali ouve o povo de Israel e realmente ele resolve intervir. Encontro no Monte Horebe, capítulo 3. Então, Moisés ali está no monte e observa uma sarça ardente.
pegando fogo ali e o negócio não consome. E ele fica impressionado com aquilo. E no caso, simboliza a presença santa de Deus. Deus fala com ele para ele tirar as sandálias, porque o local que ele está pisando é santo. Isso mostra reverência e santidade. Com isso, Deus já tinha visto ali a aflição. Tá? Já tinha visto a aflição, ele ouve e decide livrar o povo de Israel. Então, por isso que ele se apresenta a Moisés. Ele se revela a Moisés, no verso 14, ali, como eu sou o que sou. Deus ali conversando com ele, e quem é, né? Quem é que está aí? Deus se revela seu caráter imutável e poder eterno. Tetagrama, né? Ali, opa, passei aqui. Tetagrama e Yahvé. O Deus da aliança. Ele se identifica como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele se revela ali a Moisés. E ele diz para Moisés ali que ele seria o libertador daquele povo. Capítulo 4 ali, aí Moisés começa a dar desculpa, né? Mas eu vou libertar esse povo. Ele pergunta para Deus, né? Como assim eu? Quem sou eu? E se não acreditarem? Não sei falar. Então ali vemos Moisés dando várias desculpas, né? A insegurança dele, né? E aí Moisés ali totalmente inseguro, e Deus fala com ele, então vai mostrar alguns sinais de poder. Então o cajado dele vira uma serpente, quando ele joga no chão o cajado dele vira uma serpente. Quando ele vai pegar, o cajado volta a ser normal. A mão, né, leprosa, então Deus, ele coloca a mão sobre o seu peito e ela fica leprosa. Ele coloca de novo, ela volta a ser curada. Então Deus dá para ele esses sinais de poder. E como ele fala que ele não tem, assim, não sabe falar, então Deus designa ali Arão, seu irmão, para ser o porta-voz dele. Tá? Aí Moisés ele vai confrontar ali com o faraó, juntamente com seu irmão Arão. Eles pedem para que deixe o povo ir, mas o faraó ele se endurece o coração e não permite. Então Deus ali entra com punição, ele entra com as 10 pragas. Então ele confronta ali, ele mostra, porque até então o povo do Egito considerava o faraó como um semideus, como Deus presente aqui nessa terra. Tá? E ali vemos ali as 10 pragas do Egito. Então, capítulo 7 a 11, o duelo dos deuses. Cada praga foi um julgamento direto, né, contra uma divindade egípcia. Então, cada praga que houve ali era era um confronto direto contra a divindade egípcia. O objetivo para que saibais que eu sou o Senhor. Então, Deus ele quer mostrar para o faraó, para o povo do Egito ali, que realmente ele era Deus, o único Deus. E o coração de faraó, ele se endurece diante dos sinais e prodígios. Então, por mais que Moisés ali fazia o sinal, o cajado, transformando-se em serpente, a mão leprosa, ele não aceitou, ele se endureceu. Então aí inicia-se as pragas do Egito, as 10 pragas. A primeira praga foi o sangue, Deus Rapi, o espírito do Nilo. O Nilo era a fonte de vida, Deus o tornou em morte. Então era um Deus, tá? Então Deus Rapi. Aí tem a segunda praga, as rãs, Requete, deusa da fertilidade. Requete tinha a cabeça de rã, o símbolo virou uma maldição. Então, mais um deus ali deles sendo confrontado. Piolho, Jebete, deus da terra. O pó da terra, sob o domínio de Jebete, tornou-se em praga. Então, vemos ali mais outro deus sendo confrontado e ele ele não amolece o coração e deixa o povo ir. Continuando, temos a mosca, Crepi, deus do renascimento. Frequentemente associada a insetos, Deus mostrou controle total. Um mundo de mosca. As pestes, Hathor, Deus a vaca, né? Atingiu o gado, símbolo de proteção e sustento egípcio. Então, ele está
Cada vez mais ele está atingindo e mostrando que ele é realmente o Deus Todo-Poderoso. Aí vem as úlceras, a Ísis, Deus da cura. Nem a magia, nem os deuses da medicina puderam curar o povo. Então a pele do povo tornaram-se muitas úlceras. Mas, novamente, Faraó não amolece seu coração. Sétima praga, Saraiva, Nut, deusa do céu. O céu, domínio de Nut, trouxe a destruição em vez de chuva. Então, vemos mais outra praga. Gafanhoto, Min, proteção da colheita. Deus devora os que os deuses egípcios deveriam proteger. Novamente ali, Deus provando mais um Deus. Deles, trevas, as rãs, Ra, Deus Ra, né? Deus Sol. O Deus mais poderoso do Egito foi apagado por 3 dias. Então, vemos ali o Deus mais poderoso que eles criam, o Egito, Deus Ra, né? Deus Sol, teve as trevas. E a última praga, os primogênitos. O faraó considerado um Deus vivo. Mostrou que Faraó não tinha poder sobre a vida e a morte. Então, nisso do vídeo eu até comentei que o Faraó para eles ali era um Deus, um semideus, um Deus que era na terra. E quando Deus ataca ali os primogênitos, a morte dos primogênitos, mostramos que o Faraó não tinha esse poder sobre ali a vida ou a morte. Então, cada praga realmente ela atingiu cada deus egípcio. Claro que a gente vemos ali no na última praga, ele matou puramente os primogênitos. Deus permitiu que o espírito da morte passasse e realmente matasse ali os primogênitos. E isso foi um golpe muito forte no faraó. Então teve que ter, mas assim, se a gente for analisar, teve que ter 10 pragas, mostrando os 10 reis, 10 reis não, 10 deuses foram mostrou, né, que eles não eram nada. Tá? Então começou ali todos os reis, até chegar no faraó, que era um deus também, que era considerado um deus, mostrou que nenhum deles era o Deus Todo-Poderoso, mas sim Deus, eu sou o que sou. A Páscoa é a saída do Egito. A instituição da primeira Páscoa, Êxodo 12. O cordeiro, um animal sem defeito escolhido para o sacrifício. Então, na 10ª praga, né, Deus ali já pede ao povo que escolhe um animal sem defeito escolhido para aquele sacrifício. O sangue, aplicado nos umbrais das portas como sinal de proteção. Então, temos ali a instrução que Deus dá para Moisés. Moisés fala para o povo fazer isso. Sacrificarem um cordeiro sem nenhuma mancha, sem um defeito, e passarem o sangue dele nos umbrais da porta. A refeição eles tinham que comer pães asmos, sem fermento e ervas amargas, comidos às pressas, com sandália nos pés e cajado na mão, prontos para partir. Então, vamos aí a instrução da primeira Páscoa. Quer dizer, a Páscoa é passagem. Então, a passagem do anjo da morte, que é ali, findou ali, matou ali, né, os primogênitos do Egito, que foi a praga que realmente foi mais forte de todas ali, porque matou o filho de Faraó. Significado espiritual da Páscoa, né? Substituição. O cordeiro morreu no lugar do primogênito. Então, aonde estava assim, ali, umbrais, o sangue do cordeiro no umbrais da porta, o anjo da morte não passou ali. Então, ele não matou o primogênito. Mas todos os egípcios que não tinham ali, toda a casa que não tinha ali o sangue do cordeiro, os primogênitos foram mortos. A libertação. Onde havia sangue, a morte não entrava. O termo Páscoa, o Pessah, em hebraico, significa passar por cima, ou passagem sobre. Então, o espírito da morte passava sobre, ou passava por cima. Memorial, uma festa para ser lembrada por todas as gerações. Então, ali é uma festa que era para ser realmente lembrada, não somente por uma geração, mas por todas. Êxodo, a saída, cerca de 600 mil homens, além de mulheres, crianças e uma multidão mista.
que alguns povos dos egípcios que moravam também lá, que eram egípcios e que de outros povos, também saíram junto com o povo de Israel, porque creram no Deus de Israel. Despojo: os egípcios entregam joias e ouros aos hebreus, pagamento pelos anos de escravidão. Então, o povo egípcio pagam ali, entregam, né, joias e ouros ao povo hebreu antes da saída. A direção de Deus: uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Então, o povo de Israel ele sai, então, uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Travessia para o Mar Vermelho, capítulo 14 e 15. A armadilha: o povo está entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, que se arrependeu e deixá-lo ir. Então, aí, o povo do Egito sai, temos ali Deus abençoando, Deus mostrando o caminho, e eles param em frente ao Mar Vermelho. E eles percebem que Faraó assim, se arrependeu de deixar eles irem, e Faraó está atrás deles. O medo do povo: era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Essa seria ali a fala deles ali naquele momento, né? Mas Moisés ele fala: não temais, aquietai-vos e vedes o livramento do Senhor. Então ali o povo todo com medo, muitas vezes uma falta de fé, porque Deus já tinha mostrado o que ele tinha feito, ele poderia fazer muito mais, mas o povo ali com a falta de fé. O milagre da abertura. E o povo ali, em frente ao Mar Vermelho, Moisés clama a Deus e Deus fala para ele no verso 14, no capítulo 14, 15. Então diz o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz ao filho de Israel que marche. Aos nossos olhos, ao ver nossos olhos, parecia que era meio ilógico marchar para onde? Estamos na frente ao mar, marchar para o mar para morrer? Mas o que acontece? Um vento oriental sopra toda noite e divide as águas. O povo passa pelo meio do mar em terra seca, com águas como um muro à direita e à esquerda. Então o mar se abre e o povo de Israel começa a passar em seco. A vitória final. O julgamento. O exército de Faraó persegue Israel, mas as águas retornam e os cobrem. Então, eles tentam atravessar também, porque eles veem o povo de Israel atravessando, eles tentam atravessar, mas quando eles entram ali, pisam na terra, a água se fecha. O resultado: Israel vê a mão poderosa de Deus e crê no Senhor e em Moisés. Se a gente for pensar, a lógica já tinha que ter crido lá quando saíram do Egito, porque as 10 pragas já foi um milagre muito grande, Deus provando algo muito grande ali para eles, mostrando que ele era o Deus Todo-Poderoso. Mas vemos aí mais um milagre de Deus na vida de Israel, abrindo o Mar Vermelho, e eles agora sim creem no Senhor, né? O Cântico, capítulo 15. Miriam e Moisés lideraram o povo em uma adoração pela libertação. Então eles começam a cantar, a louvarem a Deus pela essa vitória que eles conseguiram de sair de Israel, sair do Egito, de caminharem e mais uma vez ali passarem pelo mar e serem libertos, tá? Totalmente do povo do Egito, da escravidão egípcia, né? E com isso a gente termina nossa aula de hoje aqui. A gente vai falar para o resumo agora, né? O cenário da opressão, a mudança de convidados de José a escravo de um novo faraó. A gente viu sobre isso, né? A gente falamos sobre isso, que o povo de Israel ele se tornou de convidado a escravo. O que aconteceu isso? Por quê? O que gerou isso? Um medo político egípcio, resultado de uma servidão rigorosa e infanticídio, né? Que é a morte dos primogênitos. Então, o medo ali do povo dos egípcios fez com que tivesse uma escravidão rigorosa, né? E infanticídio, que é a morte dos primogênitos. Preparação do libertador. Moisés, preservado no Nilo, criado no palácio e chamado por Deus no Monte Horebe. Vamos também ali. O nome de Deus. Deus se revela como eu sou o que sou, né? Tetragrama ali, Yahvé, o Deus de aliança. Confronto de poder. As 10 pragas, um julgamento direto contra a divindade do Egito para mostrar que só o Senhor é Deus. A Páscoa, que é a passagem, né? A salvação pelo sangue do Cordeiro e a instituição do memorial eterno. A vitória no Mar Vermelho.
O milagre de Deus divide as águas, Israel passa em terra seca e o exército de Faraó é julgado. Ele é coberto pelas águas. O resultado final, o povo crê no Senhor e celebra com cânticos de adoração. Chegamos ao fim deste estudo sobre a libertação de Israel. Vimos como Deus demonstrou sua sabedoria sobre todas as divindades do Egito e como o Mar Vermelho se tornou o cenário da maior vitória do seu povo. Se esse conteúdo ajudou você a entender melhor o livro de Êxodo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder os próximos vídeos da nossa série Bibliologia. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de estudos ou com um amigo que quer aprofundar na palavra. No próximo vídeo, vamos continuar avançando nessa jornada bíblica. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Luciano Ferrari e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.